Antes de falar das modalidades de rescisão de contrato de trabalho, que vai dar alteração de acordo com cada modalidade de rescisão, é um cálculo e de acordo com o cálculo vai dar um valor a receber, tem direito que numa modalidade recebe, na outra não recebe, mas o importante registrar aqui é que a gente tem que conceituar primeiro o que é uma rescisão de contrato de trabalho. A rescisão de contrato de trabalho nada mais é do que a extinção de um contrato de trabalho. E ele pode se dar por vários motivos, ou de várias formas, ou de várias modalidades. E essa extinção do contrato de trabalho, ela normalmente termina o contrato e é feito aquele procedimento. Qual o procedimento? Baixa na carteira, porque o funcionário não vai mais trabalhar. Vai ser feito os cálculos através da rescisão de contrato de trabalho, que é o termo que, inclusive, é necessário para você receber o fundo de garantia, o seguro-desemprego, e a entrega da RG de seguro-desemprego. Então, tem que ter essa formalidade de liberação dos documentos, mas, em razão dos cálculos também, é necessário que seja feito o pagamento. E existe um prazo, que nós vamos falar mais no final do vídeo, essa questão, porque teve uma alteração com relação à reforma trabalhista. E, diante disso, né, cada modalidade, existe aí várias modalidades, mas nós vamos estar falando aqui no vídeo das 4 principais modalidades, que são as mais corriqueiras, que você vai poder estar entendendo como é que funciona, se você trabalha, se você ainda não foi dispensado, se já foi dispensado, vai poder entender melhor como é que funciona essa situação de rescisão de contrato de trabalho, aprendendo 4 modalidades de rescisão de contrato de trabalho. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, inicialmente a gente vai falar daquela modalidade chamada pedido de demissão. Essa modalidade, ela é uma modalidade em que o empregado ele toma a atitude de extinguir o contrato de trabalho. Normalmente, ele tem que fazer um documento escrito informando ao empregador que ele está saindo da empresa, que ele não quer mais permanecer na empresa, então ele faz um comunicado simples, né? Vem por meio deste informar que não pretendo mais fazer a parte dos quadros dessa empresa por motivo pessoal, data e assina, e aí ele tem algumas obrigações, e dependendo dessas obrigações, por exemplo, ele tem que dar o aviso, ou seja, ele tem que ficar trabalhando pelo menos 30 dias na empresa, se ele não ficar, ele vai ser descontado, e ele vai ter, nesse caso, né, nessa modalidade, vai ser paga as seguintes verbas trabalhistas. No pedido de demissão vai ser pago o 13º salário proporcional, saldo de salário, férias vencidas acrescidas de 1/3, férias proporcionais acrescidas de 1/3. No caso, né, já tinha falado, se não der o aviso trabalhado, pode ser descontado. Perde a multa dos 40%, não saca o saldo do FGTS e também não faz jus ao seguro-desemprego. Então, basicamente, né, nós já estamos começando a ver que existe variação de acordo com o motivo da rescisão. A segunda forma, né, a segunda modalidade de rescisão de contrato de trabalho, que nós vamos falar, vai ser por mútuo acordo. Essa rescisão por mútuo acordo, ela é uma rescisão que ela é praticamente nova, considerando as outras que já existiam. O pedido de demissão é mais antigo. Por quê? Porque ela foi criada na reforma trabalhista no ano de 2017. Coincidentemente ou não, existia naquela época, né, uma prática irregular, que era acordo entre a empresa e o empregado, onde a empresa simulava uma dispensa sem justa causa, pagando todos os valores, inclusive tinha que homologar, na maioria das vezes tinha que homologar, porque se passasse de um ano tinha a questão da homologação, mas via de regra simulava pagamento de aviso, simulava pagamento da multa de 40% e depois o empregado ele ia e devolvia esses valores, tanto do aviso quanto o valor da multa dos 40%, e a empresa ficava com aquilo que era devido mesmo, uma vez que eles não tinham, a empresa não queria mandar embora e o funcionário não queria mais trabalhar, etc. Mas isso era irregular, condenável, e se a fiscalização pegasse, isso dava multa, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. E aí nós vamos ver, com essa modalidade nova, o que ele vai receber, quais são as verbas que ele vai ter direito a receber na modalidade dispensa por mútuo acordo. Aliás, dispensa, né, na verdade, né, extinção de trabalho por mútuo acordo. Na demissão por acordo vai receber saldo de salário, aviso prévio pela metade, ou seja, 50% do valor do aviso, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas mais 1/3, se for o caso, é claro,
20% do FGTS, saca 80% do FGTS, tá vendo? Não vai sacar 100% e não vai receber o seguro-desemprego. Então, conforme eu tinha falado para vocês, na verdade, esse veio aí praticamente para regularizar, não estou dizendo que é verdade ou não, mas tem uma similaridade com o que já acontecia na prática, então o legislador ele meio que dividiu essa questão e aí passou a fazer uma coisa que é possível, se os dois, tanto empregado quanto empregador, quiser resolver a questão do contrato de trabalho por acordo, cada um arca com a metade das penalidades. Agora, a próxima, que é a dispensa sem justa causa, é a modalidade que é mais vantajosa para o trabalhador. Não discutindo aí o motivo, se depois ele vai ficar sem trabalhar, se ele vai receber seguro-desemprego, quanto tempo ele vai ficar sem receber, mas de qualquer maneira, financeiramente, é a modalidade em que dá mais valores, mais verbas ao trabalhador. E normalmente, consequentemente, é a que mais ocorre no mercado de trabalho, né? Porque o empregado, se ele pedir demissão, você já vira aí o que ele perde alguns direitos. Se ele fizer acordo, ele também perde algumas situações. E agora? Né? Agora a gente tem que entender que essa é a modalidade que tem mais recurso financeiro. E vamos lá saber as verbas que paga na rescisão dispensa sem justa causa. Na dispensa sem justa causa é pago saldo de salário, horas extras se tiver, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas mais 1/3, multa dos 40% do FGTS, aviso prévio se não deixar trabalhar, se a pessoa não deixar o trabalhador, se o empregador não deixar o trabalhador trabalhar, ele vai indenizar o valor do aviso prévio, saca o fundo de garantia, o FGTS, e recebe seguro-desemprego. Nesse caso especificamente, tem que relembrar também, se for saque aniversário, só vai sacar a multa dos 40%. Toda a situação que a gente está falando aqui é do saque e rescisão. Aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que não fizeram a opção pelo saque aniversário. Se fizeram a opção pelo saque aniversário, toda vez que tiver a possibilidade de sacar o fundo de garantia, não saca. Ali vai sacar em parcelas, tá? Então tem toda essa situação. Já naquelas outras situações, você, por exemplo, no pedido de demissão, já não vai sacar mesmo, então vai ficar lá. E a última situação, que é a última modalidade, que é aquela mais onerosa, que os trabalhadores têm muito medo, né? Principalmente na questão financeira, é a pior para os trabalhadores, que é a dispensa com justa causa. Dispensa com justa causa ela é decorrente de uma penalidade, de uma falta grave do trabalhador, que não cumpriu as regras e as normas da empresa. Então, nesse caso, ela, pelo empregador ter cometido uma falta grave, ela é uma rescisão muito prejudicial ao trabalhador, porque penaliza para que esses atos não possam acontecer. E eu vou estar lendo aqui para vocês os atos, né, que estão colocados lá na CLT no artigo 482, que diz bem, ilustra bem para a gente quais são os atos que dão ensejo à geração da rescisão por demissão por justa causa. Vamos lá. Ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, violação das regras da empresa, abandono de emprego. Abandono de emprego aqui a gente está vendo, né, que ficar sem ir para o trabalho por mais de 30 dias. Ato de indisciplina ou insubordinação, isso também é uma coisa bastante comum. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas. Nesse caso, vai ter direito somente às verbas de saldo de salário, férias proporcionais e férias vencidas, se for o caso, sempre acrescido de 1/3, né? Não saca fundo de garantia, não tem direito à multa, não vai receber o seguro-desemprego. E aí a gente vem falar que como essa rescisão, ela é uma rescisão decorrente de falta grave e ela prejudica muito o trabalhador em termos de recebimento de valor, em recebimento financeiro, das verbas, dos direitos trabalhistas, é necessário que a empresa ela possa provar essa falta grave. Então, não basta só dar uma justa causa, é necessário que ela registre isso de alguma forma, essa falta que o empregado cometeu, porque também é comum, a partir do momento que a empresa dá uma justa causa no trabalhador, o trabalhador ele procurar um escritório, procurar um sindicato e ir direto à justiça questionar essa justa causa. Então, se a empresa ela der a justa causa, mas não tiver a prova da falta grave que cometeu, muitas das vezes, essa prova ela ainda é questionada na justiça para saber se efetivamente foi falta grave ou não, se foi bem aplicado, ou seja, se não foi excesso por parte do empregador
E aí que vem o problema, né? Se essa justa causa ela não for mantida na Justiça do Trabalho, via de regra, ela sendo revertida, vai dar ensejo que a empresa pague a diferença na modalidade dispensa sem justa causa, ou seja, pagar todos os direitos como se tivesse mandado o empregado embora. E para finalizar, a gente tem que registrar aqui duas situações interessantes, né, que mudaram, teve várias mudanças na legislação trabalhista, na reforma de 2017, mas a questão do prazo, né, nós sabemos que tinha lá aviso trabalhado, primeiro dia após o término do aviso, aviso indenizado, 10 dias para fazer o pagamento. No caso, depois que mudou a reforma trabalhista, depois que mudou pela reforma trabalhista, agora o prazo é de 10 dias após a extinção do contrato de trabalho, tanto para pagamento quanto para entrega de documentos. Isso é importante frisar, tem que pagar e entregar os documentos, porque se fazer o pagamento da rescisão, não entregar os documentos, o funcionário ele fica impedido de receber fundo de garantia, seguro-desemprego, e vai estar ensejando aquela multa do artigo 477. Então, esse é um detalhe. Outro detalhe também importante foi que ficou dispensada a homologação da rescisão, tanto no sindicato quanto na Delegacia Regional do Trabalho, bastando só fazer o pagamento na empresa e guardar todos os documentos de quitação e de entrega, né? Então, entregou lá aquele papelzinho de seguro-desemprego, aquela via da rescisão de contrato de trabalho, as guias de fundo de garantia, né? do pagamento da multa, aquelas coisas todas. Comprovado isso, aí sim pode fazer o pagamento, não tem mais necessidade de rescisão. E aí, se você ficou com alguma dúvida, algum esclarecimento, você pode estar fazendo aqui, né, nos comentários do nosso vídeo, que a gente vai fazer a complementação e tirar essa dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.